Hoje quem ficou responsável por comentar as questões da semana fui eu. Assim sendo, vamos lá para ver o que aconteceu de legal ao longo dessa semana para a gente tirar as dúvidas de maneira um pouco mais definitiva. Bom, textinho de entrevista tem uma tendência a ser um pouco mais informal, o que, ao contrário do que a gente pode pensar, oferece um pouco mais de dificuldade. Mas vamos lá. Com base nos aspectos linguísticos e gramaticais desse texto, o primeiro item para julgar seria esse aí. Sem que se promovesse prejuízo gramatical ou desvio semântico, o trecho poderia ser reescrito dessa outra forma. Lembrando que essas questões de reescritura aparecem com muita frequência nos TPS, porque com essas questões de reescritura a gente pode julgar diversas coisas. A gente pode julgar coesão, a gente pode julgar vocabulário, a gente pode julgar regência, concordância e todo tipo de sintaxe de item, né, morfossintático, inclusive. Então, elas são muito, né, assim, producentes para quem quer fazer questão de reescritura, e sempre oferecem alguma dificuldade a mais, porque você precisa julgar. Quando fala em prejuízo gramatical, ainda acaba sendo mais fácil. O problema é quando eles pegam um trecho muito grande e pedem para verificar se houve qualquer desvio semântico. Ah, no texto tal, na reescritura do trecho tal, como tal, não se pode afirmar que houve qualquer desvio semântico. Aí é um pouco mais difícil, porque você tem que comparar no passo a passo cada um. Muito que bem. Nesse caso aí, tem uma facilidade que é a ideia do prejuízo gramatical. O trecho é a obra do autor, que embaixo está igualzinho, aí vem a primeira troca. Aliás, inclusive, já mereceu numerosos estudos em todo o Brasil. E em todo o Brasil. Muito bem. Quando a gente tem, aliás, é uma partícula de retificação. Ou seja, aliás, não é como eu estava dizendo antes, é como eu vou dizer agora. Outra partícula de retificação, ou outras, são, ou seja, isto é, quer dizer, em outras palavras, todas são de retificação. Por isso é que a gente não usa no texto que a gente escreve para eles, na segunda fase. Pelo menos não nos textos de português, né? Nos outros a gente já tem um pouco mais de flexibilidade. Mas temos um prejuízo gramatical e semântico, desvio semântico com a troca de aliás por inclusive. Além disso, nós temos também um outro desvio gramatical e semântico com o em todo Brasil, reescrevendo em todo o Brasil. A gente só pode dizer em todo o Brasil, porque a gente não tem qualquer Brasil. Em todo o Brasil, qualquer Brasil que exista. Não, isso não é possível semanticamente. O que a gente tem aí é em todo o Brasil, porque é um Brasil só, e ele quer dizer que é no Brasil integralmente. Assim sendo, item errado. No item 2 é sobre a palavra que. E aí eu aproveito para, né, fazer propaganda do colega e lembrar que lá no Nilson Teixeira de Almeida, vocês não vão ver porque tem fundo, né? Pera, deixa eu ver se dá certo. Não, não dá. Ah, deu um pouquinho, ó. Aqui, nessa gramática do Nilson Teixeira de Almeida, tem um capítulo espetacular sobre que sei como. Então, eu penso que fazer esse capítulo antes do TPS é, assim, uma beleza. Vai ajudar bastante. Aí ele pergunta o seguinte: a palavra que, empregada nesse trecho que eu já vou ler, deve ser classificada como conjunção subordinativa que estabelece relação de causa e consequência entre as orações que liga. Ok, aí a gente tem lá. Não houve nenhuma grande revisão do livro, o qual permanece, livro este, né, que permanece com a mesma estrutura. Então, eu não tenho conjunção. Todas as vezes que eu posso substituir a palavra que por o qual, a qual, os quais, as quais e as suas flexões, então o que eu tenho é um pronome relativo. Para facilitar a nossa vida ou dificultar, não sei, a gente aproveita para verificar qual é a função sintática que ele exerce, né? Não está mais perguntando isso, né? Mas a gente aproveita para verificar
qual é a função sintática. O item já está errado porque eu não tenho conjunção subordinativa, de modo que eu também não tenho relação de causa e consequência. Agora, não houve nenhum grande desafio na revisão do livro. E essa palavra que, para a gente saber a função sintática dela, a gente precisa ver qual é a palavra que ela retoma, e é livro, e colocar livro no lugar dela. Então, o livro permanece com a mesma estrutura e algumas pequenas modificações. Sujeito. Então, se fosse uma questão daquelas, o pronome relativo não exerce a mesma função sintática que o seu antecedente, a gente ia ter de dizer que está certo, porque a gente acabou de checar que o que teria a função de sujeito e livro está preposicionado. Então, sujeito é que ele não vai ser. Se a gente olhar a frase, ó, não houve, não temos sujeito, o verbo é haver com o sentido de existir, então temos a impessoalidade, não temos sujeito na frase, mas temos objeto direto. Houve o quê? Não houve o quê? Nenhuma grande revisão do livro. Todo esse sintagma é o objeto direto do verbo haver. Dentro dele, nenhuma grande revisão. Revisão de alguma coisa foi revisada. Então, aqui do livro é complemento nominal de revisão. E quando eu retomo o livro com o pronome relativo, ele exerce função de sujeito. E tem errado também. E aí vamos então para a próxima. A palavra se, ó, tá vendo? O capítulo lá que eu indiquei vai ser espetacular. Deixa eu aproveitar para dizer em que página isso está, para facilitar a vida de vocês. Essa hora é a hora de facilitar e não de tumultuar, né? Então, esse capítulo está na página 429. Começa com as palavras que, sei como, aí ele traz as primeiras, os exercícios mesmo começam na 436. Melhor que isso, ó, só 2 dias. A palavra se é conjunção tanto nesse primeiro trecho quanto no segundo. Excertos do texto, a redenção de sua assunto. Porém, apenas no segundo excerto ela apresenta valor semântico, que é de causa. Então, para ela apresentar valor semântico, ela precisa ser conjunção. Porque se ela for pronome, pronome é passivador, não tem valor semântico, ela só faz a construção de voz passiva, né? Pronome reflexivo, também não. A não ser que ele tenha valor de reciprocidade, né? Mas ele está falando aí que é causa. Então vamos ver. Se eu o conseguir ou não, é difícil determinar, porque só o tempo vai dizer. Então, se eu o conseguir ou não, o que que a gente tem aí? Eu o conseguir ou não. É difícil determinar, porque só o tempo vai dizer. No outro trecho, a gente tem uma estrutura diferente. Então, se em A Pedra do Reino, devia ser do Reino, né? Em A Pedra do Reino, acredito que tem um erro lá de digitação, conseguir tocar na vida, na história do homem nordestino, estou tocando também nos problemas do homem. Ele diz que no segundo a gente tem valor de causa. E vocês viram o gabarito certo. Como é que eu testo para ver se o valor é de causa mesmo? É assim, ó. Então, já que em a Pedra do Reino eu consegui tocar na vida, na história do homem nordestino, estou tocando também nos problemas dos homens de todos os lugares do mundo. Como lá eu fiz isso, significa que eu posso ampliar para todos os homens. Já que lá eu consegui tocar, repara, um indício de que esse segundo se não é condicional. O fato de eu conseguir não ser um verbo no subjuntivo. Os valores semânticos, né, as subordinações que levam o verbo para o subjuntivo são justamente o se condicional e o concessivo.
qualquer conjunção concessiva, embora ainda que todas elas levam o verbo para o subjuntivo. Aí eu não tenho verbo no subjuntivo, eu tenho verbo no indicativo. Consequentemente, a gente tem mesmo valor de causa. E no primeiro caso, para ver se fica mais fácil, ó, é difícil determinar. Determinar o quê? Isso, se eu conseguir ou não. Então, o que eu tenho aqui é uma antecipação da ordem. É difícil que eu determine. Que eu determine o quê? Se eu conseguir ou não. Então, esse se é uma conjunção integrante que introduz uma objetiva direta do verbo determinar. Verbo este que já constitui uma oração subordinada substantiva subjetiva e tem como oração principal esse é difícil. Ou seja, que se determine se eu conseguir. Que eu determine se eu conseguir ou não é difícil. E aqui ele transformou a oração em oração reduzida de infinitivo. Mas tudo o que ele disse está correto. Na primeira, a gente não tem valor semântico, porque é uma conjunção que serve para integrar orações, não tem sentido. E na segunda, a gente tem sentido, e ele é de causa. Por fim, nós temos aí no item 4 o seguinte: o pronome relativo contido no trecho, que aí está, eu já vou ler, exerce a mesma função sintática do termo do rei presente nesse trecho aí. Então vamos lá. Ó, então, meu pai é o imperador a quem o livro é dedicado. Então, o livro é dedicado ao imperador. É dedicado por alguém a alguém. Objeto indireto. O pronome relativo aí tem função de objeto indireto. Por isso ele é preposicionado, é a quem. E ele quer perguntar se esse pronome que nós já vimos que tem função de objeto indireto, se ele exerce a mesma função sintática do termo do rei. A princípio podia ser, né? Porque é um termo preposicionado. Então, olha lá, é a descoberta do rei que nunca morre. Pois é, não temos objeto indireto porque descoberta é um substantivo. De modo que do rei, alguém descobriu o rei, não foi o rei que descobriu ninguém, né? Do rei tem valor de passividade em relação ao substantivo a que ele se refere. Sua função sintática, complemento nominal. Combinado? Bom, esses, né, foram os itens da semana. Aí agora preciso esperar a semana que vem. E a boa notícia é que quem está escalada sou eu de novo. Assim sendo, até a próxima.